Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, tá certo? Bom, essa semana eu estou enviando para vocês, tá certo? Esse vídeo com essa correção, né? Do exercício, que na realidade foi um exercício avaliativo que nós fizemos semana passada, tá ok? Então, vou estar postando para vocês a correção do exercício, que se eu não me engano foi um exercício com 7 questões, né? E com isso a gente conclui o conteúdo referente à progressão aritmética e vamos ver aí o que é que nós temos aí para a próxima semana, se vai ser aí a nossa avaliação ou se a gente vai continuar com o conteúdo, né? Logo mais vai ser postado aí no grupo de vocês vão ficar sabendo aí como é que vai se dar aí a semana de aula na próxima semana, tá certo? Bom, a primeira questão foi uma questão que nós tínhamos trabalhado já com ela, né, durante o conteúdo de progressão aritmética. Eu vou corrigir novamente, mas inclusive até os valores eu mantive aí os mesmos, certo? Bom, o enunciado vai nos dizer o seguinte aí: temos uma progressão aritmética de 20 termos. Veja que quando fala aqui 20 termos, estou marcando aqui, né? 20 termos, a gente tem aí a quantidade de termos, né? 20 termos, onde o primeiro termo da progressão aritmética é igual a 5. Está dizendo que o primeiro termo da progressão aritmética é 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. Vamos marcar aqui, ó. A soma desses termos corresponde a 480. Aí vem o décimo termo é igual a, estamos querendo aqui descobrir quem é o décimo termo dessa progressão aritmética. Lembrando aqui, né? Aqui nós temos a pergunta, né? É o décimo termo dessa progressão aritmética, mas perceba que o enunciado ele está falando aqui para a gente, ó, em 20 termos. Então, o problema desse enunciado é justamente trabalhar com 20 termos. A soma dada é também a soma de 20 termos, que dá 480, mas o enunciado quer saber aí quem é o décimo termo. Então, estou separando aqui, ó, n é 20, o primeiro termo é 5, né? A soma dos termos corresponde aí, a soma dos termos corresponde a 480, né? O que é que nós temos mais aqui? O A20 eu não sei quem é, eu quero descobrir, né, quem é esse A20. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte: pode utilizar a fórmula da soma. A gente pode utilizar a fórmula da soma nessa situação aqui. Nós temos a soma, que é 480, né? A gente substitui aqui. O primeiro termo é 5. O último termo nós não sabemos quem é. Sabemos que é uma sequência de 20 termos. Então, se a gente usa aqui a fórmula da soma, a gente consegue aí entender, né, quem vai ser esse último termo da sequência. A gente consegue descobrir quem vai ser esse último termo da sequência, mas a gente não consegue aí descobrir o que é que está sendo pedido, porque o que está sendo pedido aqui para a gente é justamente o décimo termo. Usando a fórmula da soma, eu vou descobrir aqui, ó, o 20º termo, tá ok? Então, o que a gente pode fazer aqui é simplificar esse 20 por 2, né? 20 por 2 eu posso simplificar, vai dar 10, e aí a gente repete aqui o parênteses, certo? Temos aí o 480 do lado esquerdo da igualdade e temos esse parênteses onde a gente vai aqui fazer essa multiplicação desse monômio que nós temos aqui. O 10 deve multiplicar tanto o A20, o 20º termo, como deve multiplicar o 5. Então vai ficar dessa maneira aqui. Vai ficar 50, né, que é o 10 vezes 5, 50, mais 10 vezes A20, dá 10 A20.
Feito isso, a gente precisa organizar aqui essa sentença. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 50 positivo, estou passando ele para o segundo membro. Logicamente, aqui, ó, como era positivo, aqui, ó, ele ficou negativo. Fazendo isso, a gente mantém a incógnita, né? O 10 a 20 aqui positivo, a gente mantém ele positivo do lado direito da igualdade. E aí a gente vai subtrair 480 de 50, né? Que aí corresponde a 430. O 10 que está multiplicando, eu vou passar esse 10 dividindo. E aí eu inverti a incógnita e nesse momento aqui eu não tenho a preocupação de estar mudando nenhum sinal. Apenas peguei o 10 que estava multiplicando e passei dividindo. Feito isso, nós podemos cortar esse zero que tem aqui, ó, tanto do 10 como do 430, logo fica 43 dividido por 1, que corresponde a 43. Mas esse 43, veja que não tem no gabarito para marcar, até porque é o 20º termo. O 20º termo. E o que nos interessa descobrir, novamente aqui lembrando, eu estou querendo descobrir quem é o 10º termo da sequência. É esse 10º termo aqui que eu desconheço, eu não sei quem é, estou querendo descobrir. Tá ok? Mas a gente achou o 20º termo. Então eu vou passar aqui e vamos continuar a resolução dessa questão. Eu vou separar os dados que nós já tínhamos ali, né? A gente sabia que a soma dos 20 termos, deixa eu colocar aqui para lembrar, né? A soma dos 20 termos corresponde a 480. O primeiro termo é 5. Sabia que era uma sequência de 20 termos. O A20 a gente não sabia. A partir do momento que a gente fez aquele cálculo, a gente descobriu aqui, ó, 43. Mas o enunciado está pedindo para a gente o 10º termo da sequência. Então, o que é que a gente vai fazer nesse momento? Como eu já sei quem é o 20º termo agora, eu posso agora utilizar a fórmula do termo geral e descobrir a razão. Quem é a razão nessa sequência? Como é que eu descubro a razão? Usando aqui a fórmula do termo geral. Eu uso a fórmula do termo geral, descubro aqui a razão e aí você pode utilizar os termos da progressão aritmética e voltando, né, subtraindo a razão até chegar no 10º termo, ou você vai usar a fórmula novamente e descobrir quem é o 10º termo da sequência. Tá ok? Então eu substituí aqui, ó, o AN, que no caso é o A20, é 43. O primeiro termo é 5. N, no caso aqui, é 20. Eu ainda estou trabalhando em cima de 20 termos. A razão nós não sabemos quem é, vamos descobrir. Então, nesse caso aqui, a gente vai resolver esse parênteses aqui, 20 menos 1, que corresponde a 19. E aí, para adiantar, eu peguei o 5 positivo e já passei ele aqui para o primeiro membro. Ele positivo, quando passou para o primeiro membro, ó, ficou negativo. E subtraí, ó, 20 menos 1 corresponde a 19R. Com isso, ó, vou subtrair aqui, ó, 43 menos 5, que corresponde a 38, igual a 19R. 19 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 38 dividido por 19 corresponde a 2. Com isso, eu encontrei a razão da progressão aritmética que corresponde a 2. Deixa eu consertar aqui porque, né, eu aumentei demais aqui a marcação aqui, terminou pegando ali na parte de cima, aqui, ó. A razão é 2. Beleza. Então, como o 20º termo é 43, você pode ir subtraindo de 2 em 2 até chegar no 10º termo. Se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente, deixa eu separar aqui, você pode simplesmente pegar a fórmula novamente, né, e agora trabalhar em cima de 10 termos. Então, você vai querer descobrir quem é o A10. Veja que agora eu coloquei um A10 aqui. Então, fazendo isso, você vai chegar no resultado agora do A10. Então, você tem duas possibilidades. Ou usa a fórmula do termo geral novamente, ou simplesmente você vai subtrair de 2 em 2, lembrando lá o que é o 43, ou você pode somar de 2 em 2. O primeiro termo é 5, até chegar no 10º termo. Fica a seu critério. O primeiro termo é 5, lembrando que N aqui, ó, é 10 agora, porque eu estou querendo descobrir o 10º termo. E a razão aqui é 2. Então, eu resolvo o parênteses ali, ó, 10 menos 1, 9. 9 vai ser multiplicado por 2. Então, a gente multiplica aqui, né, pela regra, né, das expressões, das operações matemáticas entre uma soma e uma multiplicação. Devemos primeiro resolver a multiplicação. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 5
corresponde a 23, que lá no gabarito é a letra B, tá certo? Então, letra B, a alternativa correta aí para a gente marcar, beleza? Então, chegamos aí no 10º termo da sequência. Vamos aí para a segunda questão. Lembrando que quando eu coloquei esse exercício para vocês lá no Google Forms, eu deixei de forma aleatória. Então, talvez a ordem lá tenha aparecido de maneira diferente. Inclusive, até o lugar de colocar o nome de vocês, a série pode ter aparecido misturado lá. Eu não enumerei nada, tá certo? Eu enumerei aqui para fazer a correção, mas de repente para vocês lá apareceu de maneira aleatória. Peço que vocês peguem esse exercício. Se não tiraram print quando estavam resolvendo, tirem print e deixem esse exercício no caderno de vocês, tá certo? Perguntas e respostas, tá ok? Segunda questão. A soma de todos os números naturais pares de 2 algarismos é. Vamos aqui marcar aqui, né, o que nos interessa aqui desse texto. A soma, veja o que é que está pedindo para a gente. A soma de todos os números naturais pares de 2 algarismos. Vamos deixar isso marcado aqui. Ó. De 2 algarismos. Bom, como são esses números de 2 algarismos? Vamos lembrar aqui, né? Bom, números pares de 2 algarismos. Qual seria o primeiro número par de 2 algarismos? Seria o 10, né? Primeiro número par de 2 algarismos, 10. Depois vem o 12, 14 e sucessivamente, né? E sucessivamente. Só que isso aqui não vai ser infinito. Por que que não vai ser infinito? Porque quando chegar em 100, já vai ter 3 algarismos. Então, na realidade, isso aqui vai até o 98, tá certo? Porque depois do 98 vem o número 100. Veja que eu estou colocando aqui fora do parênteses, tá certo? Só que o número 100, ele não tem 2 algarismos, ele tem 3 algarismos. Por isso que ele ficou aqui fora do parênteses. Tá ok? Então, o que nos interessa é descobrir a soma de todos os números naturais pares de 2 algarismos, começando no 10 e indo até o 98. Então, se você quisesse fazer essa sequência para, de repente, você visualizar, pode ser dessa forma, ou, se você lembrar, né, você já pode ir separando os dados aqui. Eu estou querendo descobrir a soma dos termos. O primeiro termo é 10, como eu já falei. O último termo é 98, né? E a quantidade de termos eu não sei quem é, eu preciso descobrir. Então, na realidade, eu só consigo utilizar a fórmula da soma. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a gente, tá certo? Eu só consigo utilizar a fórmula da soma a partir do momento que a gente descobrir quem é n, quem é a quantidade de termos. Tá certo? Eu preciso descobrir quem é a quantidade de termos para que depois eu possa estar usando a fórmula da soma. Tá certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte aí, nesse caso, né? A gente precisa, para descobrir esse n, como eu falei, né? Vamos aqui para a fórmula do termo geral e vamos substituir os valores. Então, o AN, que é o último termo, é o 98. O primeiro termo é o 10. N, que é o que a gente está querendo descobrir, eu mantive ali, né, o N. E a razão aí é 2. Eu não havia falado ainda sobre a razão, mas percebam que os números pares, né, eles vão aumentando de 2 em 2. Por isso que o 2 aqui apareceu como a razão. Tá ok? E aí, o que é que a gente tem aqui para fazer? Duas situações. Esse 2... a gente tem aqui uma multiplicação de polinômio, ele vai multiplicar tanto o primeiro termo como o segundo termo, e temos esse 10 aqui, ó, positivo, que nós podemos já passar ele para o primeiro membro, e aí trocando o sinal dele para ficar negativo. Então foi isso que eu fiz, ó. Repeti o 98, 10 positivo ficou negativo, e aí eu multipliquei, ó, 2 vezes n, 2n, e o 2 vezes menos 1, que corresponde a menos 2. Tá certo? Temos essa situação aí. Então, a gente pode resolver essa subtração e
podemos depois pegar esse 2 negativo aqui, ó, que foi isso que eu fiz, está mostrando ali embaixo, e passar ele lá para o outro membro, e aí a gente vai trocar o sinal dele. Ó. Perceba que ele está negativo, quando passar ele vai ficar positivo. Então eu resolvi 98 menos 10, 88, e o 2 negativo eu passei, ele ficou positivo. E o 2n eu repeti. E aí nós temos 88 mais 2, 90. Automaticamente eu peguei o termo do lado esquerdo, o termo do lado direito e já inverti. Deixei da maneira como a gente escreve, né? A gente tem o costume de escrever mantendo a incógnita do lado esquerdo. Nesse caso não precisa alterar sinal nenhum. Peguei o 2 que estava multiplicando, passei dividindo. E aí, como nós temos aqui uma fração aparente, eu dividi 90 por 2, que corresponde a 45. Então, agora eu sei que existem 45 números naturais pares, né, de 2 algarismos. Agora eu consigo utilizar a fórmula da soma. Ó. Primeiro termo 10, último termo 98, e sei que n agora é 45. Como o 45 é um número ímpar, eu não vou simplificar por 2. Vou somar essa parte de cima aqui, o numerador. 10 com 98 corresponde a 108. E aí dá para a gente dividir 108 por 2, que corresponde a 54. E sobrou para a gente aqui no final essa multiplicação, 54 vezes 45, que dá 2.430, que nesse caso, a gente olhando aqui para o gabarito, ó, corresponde à nossa letra C, 2.430. Então, se a gente pegar todos os números pares de 2 algarismos, começando do 10 até o 98 e somando todos eles, a soma vai dar 2.430. Tá ok? Não aconselharia você fazer essa questão sem a fórmula, porque daria muito trabalho. Dá para chegar no resultado, com certeza, mas daria muito trabalho para a gente chegar nesse resultado. Tá ok? Vamos aí para a terceira questão. Em relação à progressão aritmética, 10, 17, 24, determine o seu 15º termo. Veja, uma questão simples, né? Em relação à progressão aritmética, determine o seu 15º termo. Então, vamos determinar o 15º termo. Vamos separar o que a gente tem, né? A gente tem ali, ó, o 15º termo, que é o AN, né? É o que eu estou querendo descobrir. O primeiro termo dessa sequência nós temos aqui, né? 10. O N, que é a quantidade de termos, né? O enunciado diz aqui, ó, determine o 15º termo. Então, eu sei que N é 15. E a razão, se a gente for analisar aqui os valores dentro do parênteses, aumentam de 7 em 7. Por isso que nós temos aqui a razão sendo 7. Tá ok? Vamos substituir isso na fórmula do termo geral, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, A15, porque é o 15º termo eu estou querendo descobrir, onde o primeiro termo aqui é 10, N, que é a quantidade de termos, é 15, e R é 7. Tá certo? Vamos subtrair. 15 menos 1 corresponde a 14. Os outros elementos dessa sequência nós repetimos. E aí nós temos essa multiplicação. Ó. Vamos resolver essa multiplicação. 14 vezes 7, 98. E aí no final nós temos uma soma, 10 mais 98, que corresponde a 108. Que lá no gabarito, a alternativa correta é a letra A. Tá certo? Então veja que nós temos aí uma questão simples, né, tranquila para a gente fazer, depois de duas questões um pouco mais trabalhosas, tá certo? Vamos aí para a quarta questão. Na quarta questão, o enunciado vai nos dizer o seguinte, ó, determine a soma dos 9 primeiros termos da progressão aritmética, 2, 5 e reticências. Então veja, se a gente for parar para analisar, é uma questão simples, né? Lembra um pouquinho a terceira questão, essa que a gente acabou de fazer. A diferença é que aqui está pedindo a soma dos termos. Mas eu só vou conseguir determinar a soma desses termos a partir do momento que eu descubra quem é esse nono elemento dessa sequência. Sei que o primeiro termo é 2, o último termo eu não sei quem é. Sei que N é 9, né? Está pedindo a soma dos 9 termos. E a razão nesse caso é 3. Veja, quando eu analiso essa sequência e vejo que do 2 para o 5 aumentou 3, se você não quiser usar a fórmula do termo geral que eu estou colocando aqui para vocês, seria você continuar aqui 2, 5, 8, 11, 14,
17, e por aí vai, de 3 em 3, até completar os 9 termos, e aí você já iria direto para a fórmula da soma. Poderia ser feito dessa forma sim, tá certo? Porque não vai dar tanto trabalho. Eu preferi usar a fórmula aqui, estou querendo descobrir o nono termo, o primeiro termo é 2, n aqui é 9 e a razão é 3. Vamos resolver aqui o parênteses, né? 9 menos 1 dá 8. Chegou aqui nessa parte, temos essa multiplicação para fazer. 8 vezes 3, que corresponde a 24. 24 mais 2, 26. Então, 26 é o nono elemento dessa sequência. E aí agora, o que nós vamos fazer aqui é utilizar a fórmula da soma e descobrir a soma desses 9 elementos. Então, o primeiro termo é 2, o último termo é 26, a quantidade de termos é 9, tá certo? Perceba que aqui eu escrevi a fórmula colocando o n na parte de cima para mudar, como eu tinha usado lá no primeiro, no segundo, mas que não interfere em nada, tá certo? Trazendo esse traço até o final ou deixando ele só até o parênteses, de qualquer forma a gente sabe que essa letra n é o numerador aqui nessa fórmula, tá certo? Então ficou aqui 2 mais 26. Lembrando que eu não vou simplificar, porque o 9 é um número ímpar. Se eu simplificar aqui por 2, eu vou trabalhar com o número decimal. E a dica é, só simplifica se esse número for par, para a gente trabalhar com o número inteiro. Tá ok? Então 2 mais 26 ficou 28, ó, vezes 9 dividido por 2. Nesse caso, eu aconselho você fazer essa simplificação. Ó, 28 por 2. 28 por 2, 14. Lembra que essa simplificação só pode ser possível ser feita porque aqui, ó, existe uma multiplicação. Devido a essa multiplicação, eu posso simplificar o 28 ou 9, vai depender do que possa ser simplificado pelo número de baixo. Mas apenas se o sinal que liga esses números, ele seja um sinal de multiplicação. Se fosse uma soma ou uma subtração, você não poderia fazer essa simplificação. Então, eu simplifiquei, deu 14. 14 vezes 9 corresponde a 126. E aí nós temos aqui o 126, né, no gabarito, é a nossa letra B. Tá certo? Letra B, 126. É a soma desses termos. Vamos aí para a quinta questão. Uma questão já contextualizada, lógico que não vai fugir do que a gente está fazendo, mas que pode, de repente, trazer aí uma certa dificuldade na interpretação. Mas vamos lá. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandesburgo, em Berlim, possui 5 entradas. Vamos levar em consideração aqui as 5 entradas, tá certo? Deixar marcado aqui. Cada uma com 10 metros. Opa, isso aqui nos interessa. Cada portão desse, cada entrada dessa, né, tem 10 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta. Vamos marcar aqui, ó, ele passou, ó, uma vez pela primeira porta, tá certo? 2 vezes pela segunda e assim sucessivamente. Então veja, na primeira porta ele passou uma vez, na segunda porta ele passou 2 vezes, na terceira ele vai passar 3, na quarta ele vai passar 4 e sucessivamente. Até passar 5 vezes pela quinta porta, tá vendo? Ele passa 5 vezes pela quinta porta. Tá vendo? Então, ele percorreu quantos metros, né? Ele vai ter percorrido aí no final dessas portas aí que ele atravessou, né? Bom, o que é que a gente precisa perceber aqui desse enunciado? A gente precisa perceber que o enunciado está falando de soma. Dá para a gente fazer essa questão sem usar a fórmula? Dá. Veja, ele passou pelo primeiro portão uma vez, 10 metros. Ele passou pelo segundo portão 2 vezes. Então são 20 metros. Com 10 metros da primeira já são 30. Era só você estipular 10 da primeira, 20 da segunda, 30 da terceira,
40 na quarta e 50 na quinta porta. É você somar tudo e chegar no resultado. Então, não haveria necessidade da gente trabalhar com as fórmulas da progressão aritmética, né? Os valores aqui não são tão grandes. Eu vou esboçar de acordo com as fórmulas, né? Com as leis de formação, mas que daria para a gente desenvolver isso aqui numa boa sem a utilização da fórmula. Então, estou separando aqui. Ó. O último termo é 50, porque ele passa 5 vezes pelo quinto portão, né? O primeiro termo é 10, porque ele passou uma vez só. Lembrando que o que nos interessa aqui, ó, é quantos metros ele percorreu. Não são quantas vezes ele passa na porta. Por isso que tem essa conversão aqui, tá vendo? Que cada porta corresponde a 10 metros. O que nos interessa são os metros, tá certo? N é 5 porque são 5 portas. E aí a gente tem a fórmula da soma. Veja que eu já tenho o primeiro valor, já tenho o último valor e já tenho o N. Então eu vou usar só a fórmula da soma, né? Ó, 10 é o primeiro termo, 50 é o segundo termo, ou melhor, desculpem, é o quinto termo, né? E N é 5. Então eu não vou simplificar novamente aqui, ó, 5 é o número ímpar. Eu somei aqui, ó, 10 com 50, 60, posso dividir por 2, que corresponde a 30. No final eu tenho uma multiplicação, ó, 30 vezes 5, que corresponde a 150, que lá no gabarito é a nossa letra B. Tá certo? Então veja aí que não foi assim um valor muito alto, por isso que eu comentei que daria para a gente fazer simplesmente considerando, né, os valores 10, considerando aqui o segundo que é o 20, considerando 30, que no caso aqui é o terceiro, 40, que vai ser a quarta porta, porque ele passa 4 vezes, e a última porta, que corresponde a 50. Então, só era você pegar aqui esses 5 valores e somar. 10 com 20, 30, 30 com 30, 60, 60 com 40, 100, com 50, 150. Você chega aí no resultado do mesmo jeito. Tá certo? Vamos para a sexta questão. Um vazamento em uma caixa d'água provocou a perda de 3 litros no primeiro dia, 6 litros no segundo dia, 9 litros no terceiro dia e assim sucessivamente. Quantos litros vazaram no sétimo dia? Bom, a partir do momento que a gente começa a fazer questões de soma dos termos de uma progressão aritmética, às vezes uma pergunta como essa, que é simples, mas ela pode nos atrapalhar aí. Tá certo? Veja, nós já temos 3 valores, a pergunta quer saber aqui no sétimo, então 3, 4, 5, 6, no sétimo dia. No sétimo dia, qual é o resultado? Essa é uma questão que você faz simplesmente sem a utilização da fórmula. Você consegue fazer isso aqui sem a necessidade da utilização da fórmula. Por que eu estou falando isso? Vê só. Veja que é de 3 em 3, então 9. Aí aqui vai ser 12, aqui vai ser 15. Eita, 5 danado, mas vamos lá. Aqui vai ser 18 e aqui vai ser 21. A pergunta ali, presta atenção, a pergunta quer saber o quê? A pergunta está querendo ali que a gente determine quantos litros vazaram no sétimo dia. E aí a gente precisa ter cuidado que a gente fica achando que tem que somar. Por sorte, o gabarito não aparece valores grandes, né? Veja que a resposta aqui vai ser 21, né? Letra E. Mas se por acaso nós tivéssemos valores grandes aqui, você poderia correr na besteira de querer somar e de repente confundir e achar que a pergunta está pedindo para a gente somar e saber quantos litros foram desperdiçados no total. E aí a gente iria cair na besteira aqui de errar essa questão tão simples, tá certo? Eu separei aqui os dados para a gente fazer considerando a fórmula do termo geral, né? Então, o primeiro termo é 3, são 7 termos, e eu percebi que a razão, né, é 3, porque está aumentando de 3 em 3. É só a gente substituir na fórmula do termo geral. O primeiro termo é 3, N 7, razão 3. Então, eu resolvi aqui o parênteses, né? 7 menos 1, 6. Resolvo essa multiplicação. Ó. 6 vezes 3 dá 18.
No final eu somo ali 3 mais 18, que dá 21, né? Que a gente viu aqui que simplesmente era só dar continuidade aqui à sequência, chegaríamos fácil no resultado. E a sétima e última questão, Luciano resolveu fazer economia guardando dinheiro num cofre. Iniciou com R$ 30 e de mês em mês ele coloca R$ 5 no cofre. Considere que a N é a quantia poupada, A1 a quantia inicial, N o número de meses e R a quantia depositada a cada mês. Após 12 meses, o cofre conterá. Novamente, gente, é uma questão que você pode confundir e achar que está tratando de soma, mas não está tratando de soma. A gente quer saber quanto ele vai ter no cofre lá no último dia. Então veja que ele começa com R$ 30. R$ 30, separando os dados aqui, é o nosso primeiro termo. Beleza? Quando é no segundo mês, ele vai depositar quanto? O enunciado vai dizer aqui, ó, ele vai depositar, estou marcando aqui, ó, R$ 5. Então, no segundo mês, ele vai ter R$ 35. E vai aumentando agora de 5 em 5. Tá? Lembrando que são 12 meses e a razão é 5, vai aumentando de 5 em 5. O que nos interessa saber é quando chegar, deixa eu colocar aqui uma reticência, é quando a gente chegar lá no mês 12. Deixa eu marcar aqui, sim. Lá no mês 12, no cofre, quanto vai conter? É isso que o enunciado quer saber. Então, não é para a gente somar nada aqui não. De repente, a gente pode errar porque vai somar. Novamente, eu repito, veja, no gabarito, eu não coloquei valores altos. Então, se de repente você achou que ia somar, você vê que o valor vai dar muito alto, veja, o gabarito já está mostrando para a gente que o caminho estaria errado, certo? Mas se tivesse valores altos aqui no gabarito, teria gente que de repente faria essa questão utilizando a fórmula da soma, sem necessidade, porque na realidade a gente quer apenas o último termo. Então o primeiro termo é 30, N é 12 e a razão é 5. Então resolvi o parênteses, ó, 12 menos 1, 11. Tenho aqui ó, 11 vezes 5, que corresponde a 55. No final temos a soma 30 mais 55, que é 85, é a nossa letra E. E aí com isso a gente chega, né, ao final da correção desse exercício, tá certo? Se por acaso ficar ainda alguma dúvida, né, eu espero que vocês fiquem à vontade para estar perguntando. No mais, fiquem todos com Deus, um forte abraço para todos e até mais.